Olá, eu sou o Randy. Atualmente tenho 17 anos, mas a história que quero compartilhar com vocês aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha apenas 13 anos. Esse foi o período mais difícil e mais terrível da minha vida. Eu provavelmente deveria começar esta história falando sobre a morte do meu melhor amigo. O Michael tinha 14 anos e sofria de uma deficiência grave desde que nasceu. Ele tinha um sistema imunológico muito fraco, que era tão ruim que ele nem conseguia ir à escola. De fato, eu era a única pessoa da idade dele com quem ele podia falar. Não apenas éramos amigos, mas nossos pais também tinham um relacionamento muito próximo, já que morávamos lado a lado um com o outro. Alguns dos nossos vizinhos até achavam que éramos uma única família. Passávamos todos os feriados juntos e muitas vezes eu dormia na casa dele. Então, você sabe, nós éramos como irmãos. E apesar de eu ter outros amigos da escola, ele era o amigo mais próximo que já tive na vida. Mesmo que todo mundo soubesse que o Michael iria morrer ainda criança, foi muito difícil de aceitar quando ele realmente se foi. Lembro que logo depois do funeral dele, enquanto nossos pais estavam ocupados com coisas de adultos, eu fugi para o quarto do Michael. Tudo estava exatamente igual a quando ele estava vivo. O Michael costumava se sentar perto da janela e olhar para a nossa rua, esperando que eu o visitasse depois da escola. Então eu apenas sentei e tentei lembrar cada detalhe da nossa amizade. Eu nem percebi que tinha adormecido, mas recordo que sonhei com o Michael e ele estava ao meu lado, em seu quarto, e disse que estava feliz porque não sentia mais dor. E levei um segundo para perceber que já era manhã seguinte quando acordei em seu antigo quarto. Mais tarde, descobri que o pai de Michael tinha me encontrado, mas não quis me acordar. Eu não sei por que as pessoas dizem que a dor da perda passa com o tempo, porque isso não acontece. Cerca de um mês depois, os pais do Michael decidiram vender a casa e se mudar. Mas sabe o que era estranho? Eles pareciam não ser mais amigos dos meus pais. Quer dizer, eu sabia que eles estavam passando por muita dor, mas sempre achei que seria melhor ter alguém por perto nestes casos. Nós não passávamos mais as noites juntos no quintal, como costumávamos fazer. E nossos pais não discutiam mais sobre mais um jogo de futebol ou coisas desse tipo. Tentei perguntar para minha mãe o que estava acontecendo, mas ela só dizia que eu era jovem demais para entender. Lembro de uma vez quando meu pai estava no trabalho e minha mãe estava fazendo algo com as margaridas no jardim. E a mãe do Michael chegou. Aparentemente não havia ninguém além de mim na cozinha, então ela só veio, sentou por perto e começou a fazer algumas perguntas comuns sobre a escola e outras coisas. Por um segundo, senti como se nada tivesse mudado entre nossas duas famílias. Mas aí minha mãe nos viu conversando e ficou muito nervosa. Falou de uma maneira muito rude para a sua ex-melhor amiga nos deixar a sós. Então ela me disse para ir para o meu quarto e nunca mais falar com os pais do Michael. Eu estava totalmente confuso, mas decidi não discutir com ela. Para ser sincero, nunca tinha visto minha mãe tão furiosa antes. Alguns dias depois, já era tarde, eu já havia praticamente caído no sono quando ouvi algumas vozes lá embaixo. Parecia que meus pais estavam discutindo sobre algo em um sussurro alto, por assim dizer. Eu fiquei curioso e fui tentar descobrir o que estava acontecendo. Eu vi os meus pais e os do Michael, e todos pareciam estar preocupados e com raiva. Eu fiquei escondido perto da escada para tentar descobrir o motivo da discussão. De repente, meu pai olhou para as escadas e me viu. Eu acredito que os 4 adultos tinham finalmente chegado à conclusão de que eu finalmente precisava saber, porque os pais do Michael tinham praticamente desaparecido. E então, meus pais me convidaram para a cozinha. O que aconteceu a seguir mudou completamente a minha visão de tudo e todos que eu já tinha formado. Meus pais me disseram que há muitos anos a mãe do Michael tinha dado à luz outro menino. Ela e o marido já tinham um filho que estava doente e tentaram durante quase um ano criar os 2 filhos, mas logo começaram os problemas financeiros. Eles não sabiam o que fazer. Isso foi quando meus pais compraram uma casa ao lado da deles. Nossas 2 famílias se tornaram amigas e os pais de Michael descobriram que seus novos vizinhos não poderiam ter seus próprios bebês devido a alguns problemas médicos. Assim nasceu a ideia de que eles adotassem aquele outro filho. De qualquer maneira, o plano deles havia sido implementado, e os 2 casais estavam felizes por ter não apenas uma cerca compartilhada, mas também um filho em comum. Mas quando o Michael morreu e seus pais decidiram se mudar, eles queriam que o seu segundo filho ficasse perto deles. E isso significava que ele tinha que saber a verdade, mas seus pais legais não estavam preparados para isso.
No começo, eu não entendi que a história toda era sobre mim e pensei que eu ainda estava dormindo. Não podia ser verdade que minha mãe e meu pai não eram meus pais e que nossos vizinhos eram meus pais verdadeiros. Quer dizer, sim, sempre fomos próximos, nossas duas famílias, e Michael e eu éramos como irmãos. Espere um minuto. Na verdade, nós éramos irmãos, aparentemente, e eu perdi meu único irmão de sangue. Eu senti como se estivesse completamente perdido. Claro, meus pais, quer dizer, aqueles com os quais eu vivia, tentaram me acalmar e encontrar as palavras certas para explicar tudo, mas eu não conseguia parar de chorar. A única coisa que eu queria naquele momento era que o Michael estivesse vivo para que pudéssemos fugir juntos daqueles adultos mentirosos. O tempo passou e minha vida voltou ao normal. Os pais do Michael, eu vou continuar chamando eles assim para não confundir você. Finalmente venderam a casa e se mudaram para outro lugar. E a família que comprou também tinha um filho da minha idade e nos tornamos amigos. E finalmente senti alívio, porque acho que não há nada mais difícil no mundo do que viver na incerteza. Eu conversei muito sobre tudo isso com minha mãe e meu pai desde então, e eles até me levaram a um psicólogo infantil por alguns meses. Para ser franco, se eu fosse eles, provavelmente teria feito a mesma coisa e teria tentado manter esse tipo de segredo pelo maior tempo possível. Não temos contato com os pais de Michael há anos, mas há 2 semanas recebi uma carta da Austrália. Era deles, e era a correspondência mais longa que eu já tinha visto na vida. Resumindo, ela incluía um pedido de desculpas para mim por tudo, e contava sobre a vida em Sydney e da depressão deles por causa do desentendimento com minha mãe e meu pai. E eles também gentilmente pediram que todos nós fôssemos visitá-los. Eles até prometeram comprar passagens para nós assim que a gente decidisse as datas. Então, agora estou arrumando minhas coisas para ir à Austrália por um mês inteiro. Quem sabe minha próxima história aqui será sobre essa viagem. Vejo você em breve. Não se esqueça de clicar no botão curtir e nem de compartilhar esse vídeo.